Fala, João! Alô, galera! Muito obrigado a você que está acompanhando esse vídeo aqui no canal Fala João Guilherme. Dependendo de onde você estiver e quando você está vendo esse vídeo, bom dia, boa tarde ou boa noite. E o importante é que você esteja aqui com a gente. Gostaria de agradecer porque ultrapassamos aí a marca de 164 mil inscritos aqui no canal Fala João Guilherme, e isso é um deboche total e absoluto. Muito obrigado pelo carinho e pela gentileza de todos vocês aqui com o nosso trabalho. Minha gente, é isso. O título do vídeo é esse. Graças a Deus, seleção só em 2024 e o Brasileirão voltou. Coloquei de fundo aqui o Maracanã, porque, infelizmente, nós vimos um triste Brasil 0, Argentina 1. Não pelo que aconteceu em campo, a derrota da seleção brasileira, gol do Otamendi, Argentina 1-0. Pelo que vimos, principalmente fora de campo. A falta de planejamento, de organização, de quem tinha que cuidar do jogo, o despreparo para lidar com uma situação extrema que era previsível, deu no que deu, né? Principalmente devido ao histórico de rivalidade no futebol entre Brasil e Argentina, e também os episódios recentes. Casos de racismo contra brasileiros na Argentina e as sérias brigas que tivemos na praia de Copacabana, quando tivemos a final entre Fluminense e Boca Juniors. Tudo isso deixou o clima muito ruim entre brasileiros e argentinos, e aí a CBF, que organiza o jogo, a Polícia Militar, todos eles não estavam preparados e não planejaram devidamente a situação. E aí, uma vergonha que o mundo inteiro acompanhou ontem no Maracanã. Lamentável, muito triste. E o jogo aconteceu. E o que rolou fora de campo afetou a partida dentro de campo. O jogo ficou muito tenso, os jogadores abalados, nervosos, pilhados, não fizeram um bom jogo. A partida entre Brasil e Argentina não foi legal, não jogaram um bom futebol, e a Argentina ganhou por 1-0, gol do Otamendi. Agora, eu sinceramente estou, e olha que eu sou um otimista, hein? E gosto da seleção brasileira, gosto de acompanhar o Brasil, mas o desânimo é total em relação à nossa seleção. Porque hoje vejo um deserto de ideias, de qualidades na seleção brasileira e também na Confederação Brasileira de Futebol. A escolha de Fernando Diniz para ser técnico interino provou-se um grande erro. Ele não está preparado ainda para assumir essa função, embora seja um treinador que tenha recentemente conquistado a Libertadores da América e tenha um modelo de jogo, uma forma de jogar que agrade muita gente. Mas ainda não dá. Diniz teve uma passagem desastrosa como técnico da seleção brasileira, quebrando recordes atrás de recordes negativamente. O Brasil nunca tinha perdido um jogo em casa nas eliminatórias, perdeu para a Argentina. O Brasil nunca tinha sido derrotado pela Colômbia em eliminatórias, foi derrotado pela Colômbia. O Brasil nunca tinha perdido 3 jogos seguidos em eliminatórias para a Copa do Mundo. Sem contar que nesses 6 jogos que fez, o Fernando Diniz sofreu mais gols em eliminatórias do que o Tite sofreu com a seleção brasileira nas suas 2 passagens em ciclos de Copa do Mundo como técnico da seleção brasileira. Realmente, olhando o panorama hoje, é um problema para o Edinaldo Rodrigues, que de fato tem uma grande responsabilidade em tudo que está acontecendo, porque ele escolheu o Fernando Diniz, ele está contando com o Ancelotti, que provavelmente não vem, e aí nós perdemos tempo, estamos pagando mico, perdendo confiança, perdendo prestígio, e hoje a seleção brasileira não é mais temida. Aliás, há muito tempo. Não temos um craque ainda afirmado. Neymar, não podemos mais contar com ele.
está com uma grave lesão no joelho e só volta no ano que vem e não sabemos como vai voltar. O grande jogador dessa geração, no momento, aquele que está mais firmado e que está mais próximo de disputar aí o prêmio de melhor jogador do mundo, é Vinícius Júnior. Ele é o nosso grande jogador. E ontem no Maracanã, vimos que Rodrigo, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães, Gabriel Jesus, né, que tem um salvo-conduto na seleção brasileira, como tem paciência com Gabriel Jesus, impressionante. Ele continua jogando depois de 2 Copas do Mundo em que ele não foi bem e tal, mas ele continua lá. São jogadores que são bons jogadores, mas nós não temos o que sempre tivemos. Grandes craques que desequilibram. Poderemos voltar a ter? Sim. O Endrick é um talento? É. Mas ele é um menino. A gente não sabe onde o Endrick vai chegar. O Endrick pode ser aquilo que todos nós imaginamos. Um jogador extraordinário. Ou não. Ainda é uma dúvida. Ele não é uma certeza. Vitor Roque, excelente. Negociado com o Barcelona. Grande centroavante. Mas tem 18 anos. Ainda não está formado e nem firmado. É uma incógnita. Temos Marcos Leonardo, John Kennedy surge como uma grande revelação do Fluminense, mas é um jogador que o extracampo dele é problemático, precisa ser bem orientado. Nós temos bons jogadores. Dá para formar uma boa seleção brasileira, mas nós não temos aquele fator diferencial. Craque. O cara que desequilibra e pode mudar um jogo. Nós não temos meias, temos muitos atacantes. Mas quem são os meias do futebol brasileiro que podem servir esses atacantes? Ontem vimos o Rafael Veiga em campo, poucos minutos. Ele é uma das poucas opções que temos. Lucas Paquetá, Andréas Pereira, por que não? Joga lá no Fula. Mas Alan Patrick, vocês percebem? As opções não são as mais fortes. Então, a realidade é a seguinte. De 2006 para cá, quando o Brasil tinha realmente uma seleção que assustava os adversários, a seleção de 2006, que tinha Dida, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos. Emerson e Zé Roberto. Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Adriano. Essa foi a última seleção brasileira que realmente encantava e que botava medo nos rivais. E que não ganhou a Copa, porque em 2006 foi uma zona. O Brasil parou nas quartas de final. A partir daí, se você reparar, o futebol brasileiro, e isso se reflete na seleção brasileira, só veio caindo. Em 2010 ainda tínhamos uma boa seleção que conseguiu competir, parou nas quartas de final para a Holanda. Em 2014, numa seleção que, na minha visão, já era inferior à de 2010, 7-1. 2018, eliminados para a Bélgica. 2022, de novo nas quartas, paramos para a Croácia. De lá para cá, talvez o único grande momento da seleção brasileira tenha sido a vitória contra a Espanha na final da Copa das Confederações em 2013. É muito pouco para um país que tem 5 Copas do Mundo e que revelou em quantidades absurdas os maiores craques do futebol mundial. É desanimador e preocupante o momento e o futuro da seleção brasileira. E não sei se quem está comandando esse processo terá capacidade para resolver esse problema. E diante desse fato, ainda bem que o Brasileirão está de volta. Seleção brasileira agora só em 2024, em março, data FIFA, vamos pegar a Espanha, hein? Tem uma jovem boa seleção, preocupante. Depois, em junho, Copa América, e aí em setembro do ano que vem, voltando às eliminatórias. Acho que o Fernando Diniz não será o técnico da seleção brasileira, mas também acho que não será o Ancelotti. E aí, hein? Quem vai dirigir a seleção brasileira, minha gente? Interrogação completa. Mas para a alegria de todos que amam o futebol, e eu amo o futebol, eu sempre falo, eu te amo o futebol, o Brasileirão voltou
E hoje teremos grandes jogos. Olha, essa rodada é decisiva, porque o Campeonato Brasileiro é o seguinte, minha gente, em cima e embaixo, faltando 4 rodadas para a maioria e 5 jogos para Flamengo, Bragantino, Fortaleza e Botafogo, o campeonato está inteiramente indefinido. Olha aqui, hoje, 7 da noite, já temos uma decisão, confronto direto. 2 gigantes que brigam contra o rebaixamento. Cruzeiro e Vasco da Gama. Amanhã, um jogo que pode definir o campeonato. Fortaleza e Botafogo. 19 horas na Arena Castelão. Será a estreia do Thiago Nunes como técnico do Fogão. Hoje teremos Fluminense e São Paulo, jogo da entrega das faixas, Fluminense campeão da Libertadores, São Paulo campeão da Copa do Brasil, confronto entre tricolores no Maracanã. Amanhã, outra decisão. Flamengo e Bragantino, 21h30 no Maraca. Quem vencer esse jogo continua com chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. Se tiver um empate, os dois podem morrer abraçados. Então, esse é o meio de semana do Brasileirão, com jogos atrasados e que prometem ser empolgantes. E aqui a gente vê a classificação do campeonato. Ó. Palmeiras 62, Botafogo 60, mas com um jogo a menos, Grêmio 59, Bragantino 59 com um jogo a menos, Atlético Mineiro 57, Flamengo 57 com um jogo a menos. E aqui tudo pode acontecer. E lá embaixo, galera, olha só. Corinthians 44, Fortaleza 43, Inter 43, Fortaleza tem um jogo a menos. Santos 42, Vasco 40, Cruzeiro 40, os dois com 33. Esse jogo Cruzeiro e Vasco hoje é espetacular, que decisão, hein? Bahia 38, abrindo a zona de rebaixamento, Goiás 35. A situação do Goiás já é bem delicada, mas ele ainda tem chance de escapar. O Coritiba e o América Mineiro. América Mineiro já matematicamente, e o Coritiba muito próximo de confirmar. Para mim, esses dois já foram. Então, teremos um campeonato nesses próximos dias incrível e que vai fazer com que o torcedor volte a sentir prazer em acompanhar futebol. Coisa que a seleção brasileira já deixou o torcedor há muito tempo de ter prazer de acompanhá-la. Então vamos curtir o Brasileirão, deixe o seu like, comente, compartilhe. Estamos sempre juntos aqui no canal Fala João Guilherme, se inscreva aí. Tem o podcast Fala João, toda sexta-feira. Nessa próxima sexta eu vou receber lá no Multi Estúdios da Multiplano Parque Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, o Smigol, grande figura, né? Vai ser o meu convidado. E a gente está sempre junto com vídeos, com lives, com shorts e com tudo mais. Espero que vocês gostem aqui do nosso conteúdo e estamos juntos. Muito obrigado a todos vocês e fala, João!